nós devemos dizer ao mundo? Aí está a diferença do cristão. Mundo, você não está sozinho. Mundo, você não está abandonado. Você não está girando nesse universo sem uma finalidade. Mundo, você tem um propósito. Muito maior do que você está vendo nesse momento. É isso que devemos dizer ao mundo. Há algo maior por trás do que se vê. Esta é a mensagem do cristão. Há uma diferença. Na vida do cristão, há uma diferença. Ele não vive somente do ponto de vista do que se vê. O olhar do cristão vai além da realidade que ele contempla diante dos seus olhos. Além do que se vê. Aí está o olhar do cristão. Isso vai fazer toda a diferença na vida dele. Aí está o olhar do cristão. The Bluetooth device is ready to pair. Ele olha além do que se vê. Aí está o olhar do cristão. Ele não está preso às visões da realidade, às visões das circunstâncias nas quais nós vivemos. Porque o cristão sabe que as circunstâncias mudam. E o panorama da vida muda. Há dias de alegria, há dias de festa, mas há dias que vêm nuvens negras, sopram tempestades, o cenário muda. Aí está a mudança de cenário neste mundo. Mas o cristão não está ligado ao cenário deste mundo. O olhar dele vai além do que se vê. E isso faz a diferença do cristão. Ele jamais vai entrar num desespero total. Por quê? Porque ele olha além do que se vê. O coração dele está além do que se vê. Aí isto faz toda a diferença. Nas horas extremas da vida, nas mudanças de cenário. Por quê? Porque ele crê num Deus sobrenatural. Aí está a diferença do cristão. Ele crê num Deus sobrenatural. Num Deus que está além do que se vê. Num Deus que está além das circunstâncias. Num Deus que disse: se você passar pelo fogo, eu estarei com você. Se você passar pela multidão das águas, eu estarei com você. Ele vai ficar encorajado. Quando ele estiver passando por aqueles cenários de tempestades, de nuvens escuras da vida, ele vai dizer: eu não estou só, Deus está comigo.
Gente, isso vai fazer toda a diferença. Jesus descortinou isso diante dos nossos olhos quando ele contou a história do filho pródigo. Um jovem rico que tinha tudo na casa do seu pai. A abundância, servos, terra, comida. Mas ele recebeu informações de lugares melhores, e aquelas indicações, referências fizeram ele mudar a cabeça. E esse jovem rico falou: pai, eu tenho que sair daqui. Eu quero conseguir coisas melhores, pai. Eu não quero ficar aqui nessa terra com os servos aqui. Eu quero ir além do Senhor. Me dá tudo que eu tenho direito e eu vou embora, pai. Então o pai, diante da insistência do filho, falou: então vai. E o filho partiu para o sonho que ele tinha diante dos seus olhos de construir uma fortuna maior que a do pai. E partiu para uma terra estranha. Muito bem. Enquanto tinha dinheiro, ele tinha amigos. Ele vivia em festa. Eram dias maravilhosos. Mas diz que sobreveio tempos de dificuldade. Mudou o cenário. E também o dinheiro do jovem acabou. Com isso ele notou o quê? A ausência dos amigos. Ele ia atrás dos amigos, mas já não tinha mais aquele apoio. Os amigos iam buscar as suas necessidades. Não tinha tempo para bajulá-lo. Ele não tinha dinheiro. E sobrevindo tempo de dificuldade, a mudança do cenário. Ele não arrumou nem emprego. Ele procurou emprego, não havia um emprego. Resultado final. Conseguiu arrumar um lugar onde tinha porcos. E aquele jovem rico foi alimentar porcos num chiqueiro. Olha o sonho dele em que terminou. Jesus descortinou isso diante dos nossos olhos para que a gente visse que há algo a mais, além do que se vê. Que nós não estamos só neste mundo. É quando o filho pródigo, olhando a situação dele, lastimável, deplorável, sentindo o desejo de comer as bolotas que os porcos comiam, tal a fome que ele estava passando, ele caiu em si. O que é que eu estou fazendo aqui? Desejando comer a bolota dos porcos, sendo que eu tenho um pai. Além dessa circunstância que eu estou vendo, que eu estou passando, essa circunstância de pobreza, de miséria, a ponto de a fome fazer com que eu sinta desejo de comer a comida dos porcos. É este cenário que eu estou vendo na minha frente. Eu estou só aqui.
ninguém me estende uma mão. Eu estou sem saída aqui. Aí ele descortina. Um outro cenário. Ele lembra o cenário da casa do pai. Uma casa rica, onde ele tinha servos que se vestiam melhor do que ele agora. Ele estava em andrajos com uma roupa só. Ali, toda suja, com a sujeira do chiqueiro. Ele descortinou um outro horizonte. Há algo melhor, onde até os servos do meu pai se vestem bem, eles têm comida. Não, o que é que eu estou fazendo aqui? Há um outro cenário. A vantagem dessa história, dessa lembrança, de que além do que se vê, além daquela condição que você está contemplando, está passando, existe um pai. É que ele não caiu no desespero. Ele não buscou suicídio. Ele não caiu na depressão. Mas falou, não vou me levantar. Eu vou sair dessa condição. Ah, um pai. Eu vou até a casa do meu pai. Eu vou pedir perdão ao meu pai. Eu vou dizer, pai, eu errei. Eu errei, pai. Eu sonhei com coisas muito elevadas e eu te abandonei. Caí nesse estágio que eu caí. Foi parar num chiqueiro, pai. Desejei comer as bolotas dos porcos. Eu estou voltando e peço que não me veja como um filho, não me considere nem como um filho, mas que o Senhor permita e me considere como um dos teus servos. Eu vou trabalhar para o Senhor como um dos teus servos. Eu quero ser um dos teus servos, Pai. Aí está a diferença do cristão, que Jesus marcou muito bem, onde ele não fica olhando para o que se vê, aonde o olhar dele sai daquela condição que ele está vendo e olha para um outro cenário. Eu tenho um pai rico, um pai que pode me tirar dessa circunstância, um pai que pode me tirar desse cenário. Aí está a visão do cristão. Ele não fixa o seu ponto de vista naquilo que se vê, mas ele olha além do que se vê. Eu tenho um pai. E aqui a gente pode ver uma passagem lá em Josué capítulo 3, no versículo 9, onde diz o seguinte, versículo 9 está aqui. Depois Josué convocou o povo e disse: venham todos ouvir o que o Senhor, o seu Deus, disse. Hoje vocês vão ver que o Deus vivo está no meio de nós e que Ele vai expulsar de diante de vocês todos os povos que estão morando nesta terra. Esta é a visão do cristão. Um Deus que está no meio de vocês. E vocês vão ver que todos esses povos que estão na terra
que todo este cenário que parece desafiantes e que tiram a sua força, que jogam você na fraqueza, no desamparo, na contingência da solidão, Deus vai remover isso daí. Isto faz toda a diferença. E essa é a diferença do cristão. E é isso que ele tem que mostrar para o mundo. O mundo, você não está só. O seu Criador está com você. Está dizendo que Deus jamais nos abandona, que Ele está sempre presente. Agora, qual é a questão fundamental? É o nosso olhar. Nós ficamos olhando para o cenário que o mundo nos apresenta. Nós olhamos para as vozes que o mundo nos lança. E passamos os dias ocupados com as vozes e ameaça dos que ocupam esse território, o território da nossa vida, aonde a gente vai viver. Ficamos perdidos nas vozes do mundo e não damos tempo para Deus, não olhamos para Deus. E ao não olharmos para Deus, perdemos a visão da presença de Deus. E quando nós perdemos a visão da presença do Pai, nós caímos em desespero. E aí então, seguimos nossos próprios pensamentos, as nossas próprias decisões. Por isso que Deus diz: o meu pensamento é mais alto que Deus. Vocês pensam, olhando as circunstâncias, o cenário que vocês estão passando, mas eu estou além desse cenário. É como um filho pródigo, ele estava preso num cenário terrível, estava preso num chiqueiro cheio de lama, sujeira, e ele desejava comer as bolotas, a comida que ele dava aos porcos. Aquele cenário deprimente, triste, porque a pobreza é triste, não há virtude na pobreza. Deus jamais criou o homem e colocou o homem na pobreza. Quando Deus criou o homem, Ele colocou o homem num jardim formoso, belo, onde o homem tinha de tudo, tinha abundância e tinha autoridade sobre tudo. O cenário que Deus criou o homem, colocou o homem para viver num cenário desse, não no cenário da pobreza. Quem trouxe a pobreza e a miséria foi a desobediência a Deus. O homem não reconhecer a palavra de Deus. Aí então ele partiu para outro território distante de Deus e foi parar no território do inimigo, aonde hoje ele contempla o chiqueiro, onde ele contempla o cenário da pobreza, da miséria, da desgraça, da guerra, da fatalidade. Aí está o cenário do diabo, que o homem contempla, porque abandonou a presença de Deus. Por isso que em nossos dias o tema que mais aparece no cenário é a presença de Deus, a volta a Deus. E isso nós vamos chamar de conversão. É você mudar o seu olhar, você tirar o seu olhar do cenário que você está, deste mundo, em que não aparece nenhuma perspectiva boa, onde só há propineiro, ladrão, pessoas que querem levar vantagem, que só pensam em si e querem riqueza para si, como estamos vendo em nossos dias, em todos os setores do mundo, a corrupção. Pois os gananciosos querem pegar sua porção e querem se acumular e deixar a população sem nada, com o suficiente para comer as bolotas dos porcos.
no estado do filho pródigo, o suficiente para sobreviver na miséria. Este é o cenário desse mundo. Pertalhões têm riquezas enormes. O salário deles é de milhões, enquanto para o pobre eles pensam num salário mínimo miserável, que não dá nem quase para pagar o aluguel e a luz e a água. Esse é o salário do pobre. Eles pensam, eles se ajuntam 3, 4 para trabalhar, 5, e aí dá para eles sobreviverem. É o nível do filho pródigo, o nível do chiqueiro. É isso que muitos dirigentes no mundo querem colocar o povo. Eles com castelos, eles com salários milionários. E ao pobre dá-se uma Bolsa Família, o suficiente para ele viver. Dá uma casinha, Minha Vida, se agarra aquele quarto lá, aquele cômodo, é suficiente para você, fica aí no chiqueiro. Agora, para nós não, altas propinas milionárias. Então precisamos de um lava-jato urgente. Precisamos de um lava-jato para lavar a mentalidade desses egoístas, que são os poderosos, que estão governando, mas que só pensam na casa deles. Casa, castelos, porque o salário deles é milionário. Nós podemos ver o salário milionário que tem esses homens. Juízes com salário de 75 mil reais. Outros com salário de 600 mil reais, 200 mil reais. Políticos com salário 30 mil reais. E o povo? Um salário mínimo. 800 reais. Vida de chiqueiro, com grande sonho. Minha casa, minha vida. Um quartinho, um banheiro e uma salinha, minha casa, minha vida. Vida de chiqueiro. Mas nós temos um pai. E com este pai, nós podemos abandonar esse cenário de chiqueiro e viver a vida de filho de Deus. É esta a diferença do cristão, o rompimento do contexto. Pois ele tem um pai rico. Mas ele tem que aprender a buscar a presença desse pai. Por isso que o tema hoje é a busca da presença de Deus. A volta à presença de Deus. A não dar mais olhar para os cenários do mundo, para os cenários das circunstâncias, e não deixar a voz do mundo tomar nosso coração, mas voltarmos para a presença do nosso Deus. Essa é a diferença do cristão. Ele tem um pai que cuida dele, um pai rico. E o justo viverá da fé. A fé que vence o mundo, a fé que vence o cenário deste mundo, a fé que vence o chiqueiro. Tira-nos do chiqueiro, da minha casa e minha vida, de um salário mínimo, para uma projeção maior, a projeção de filhos de Deus. Valeu, né? A volta do filho pródigo, a volta à presença do Pai, a volta à presença de Deus. Valeu, né? Senhor, obrigado por essa mensagem que nós temos que dar ao mundo. Conversão, mudar nossas propostas, tirar os nossos olhares dos cenários da terra para voltarmos para o Pai. A volta à presença de Deus. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós dizemos: você, espírito de enfermidade, espírito de morte, sai dos nossos corpos em nome de Jesus Cristo. Saia de nosso aparelho urinário, aparelho digestivo, respiratório, circulatório, bucal, visual, ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo espírito de morte e de enfermidade, vocês estão amarrados e saem dos nossos corpos no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai de nossa mente, espírito de pobreza, miséria, desgraça. Sai de nossa mente, espírito de ira, rancor, inveja, mágoa, tristeza, depressão e angústia, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai de nossos países, espírito de dívida.
saia de nossas vidas também, em nome de Jesus Cristo. Conhecereis a verdade, revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém.